Aubameyang, um dos jogadores de maior currículo no futebol europeu, topa atuar no Brasil. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também quanto o Flamengo já faturou com os jogadores convocados para a Copa do Mundo. E fala também sobre Ceballos, uma das joias do Boca Juniors, em litígio com o clube argentino e especulado como possível reforço do Flamengo. O favorito para ficar no lugar de Paquetá na seleção brasileira, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o favorito para ficar com o lugar de Lucas Paquetá na seleção brasileira. Depois de 2 dias de descanso, Carlo Ancelotti começa a treinar com a seleção brasileira para o confronto de domingo contra a Noruega. Treinos nessa quinta, sexta e sábado. E o Ancelotti vai usar esses 3 dias para ver se a ideia dele de escalar Danilo, do Botafogo, vai avançar. Paquetá sofreu uma lesão muscular grau 2 e não atua mais nessa Copa. Existem ainda algumas possibilidades. Ele pode, por exemplo, colocar o Martinelli, mudando o esquema. Pode usar o Endrick, assim como fez no intervalo do jogo contra o Japão, tornando a seleção mais ofensiva. Mas, a princípio, o Ancelotti quer manter o 4-3-3. E o caminho mais viável para a manutenção desse esquema é a escalação de Danilo, que não tem conseguido ser muito útil nessa Copa. Ele havia deixado excelente impressão nos amistosos pré-mundial, com direito a 2 gols marcados em 4 jogos. Marcou contra, por exemplo, Panamá e Croácia, mas na Copa do Mundo não se sabe ao certo o porquê. O Danilo tem tido poucas oportunidades. Contra a Escócia ele nem entrou. Nos outros 3 jogos em que ele foi utilizado em algum momento, a soma das 3 partidas lhe garantiu míseros 21 minutos. Contra o Japão, por exemplo, ele entra a 1 minuto do fim. Imagino que seja a opção mais inteligente. Agora é aguardar para ver como é que ele se sai nos treinos, para ver se o Ancelotti o confirma. Danilo, que é pretendido por Palmeiras e Flamengo. O Botafogo precisa vendê-lo, mas tem a ideia de negociá-lo com um clube do futebol europeu. Ceballos pode virar reforço do Flamengo? Eu me refiro a um atacante de 24 anos de idade que pertence ao Boca Juniors e vive em guerra no clube argentino. Ezequiel Ceballos tem contrato com o Boca somente até dezembro. E muito preocupado com a possibilidade de perder o atleta de graça no fim do ano, o Boca decidiu que ou ele vai apresentar uma proposta oficial para ser vendido agora, ou ele renova o contrato ou passa a treinar separado do restante do elenco. E foi em meio a essa situação de litígio entre o Ceballos e o Boca Juniors que surgiu a especulação lá na Argentina de que o Flamengo entrou na disputa para contratar o jogador que na atual temporada tem 13 jogos, 1 gol e 3 assistências, tem sido titular na equipe. O Boca, inclusive, já tirou o Ceballos dos treinos nessa semana como parte do processo de pressão para que o Ceballos renove o contrato. O staff do jogador tem afirmado que não vai renovar esse vínculo. E agora resta saber quais as melhores propostas que podem aparecer. Ceballos também tem sido especulado como possível reforço de clubes do exterior. Seria um acréscimo bem interessante para o Flamengo, para o Palmeiras e para qualquer time de futebol no Brasil. Na temporada de 2025, a melhor da sua carreira, foram 35 jogos, 6 gols e 3 assistências. E Aubameyang, jogador de Gabão, artilheiro por vários grandes clubes do mundo, topa jogar no futebol brasileiro. Pelo menos é o que garantem setoristas do Vasco. Cruz Maltino é o maior interessado no ponto, que pode jogar também como centroavante e tem 37 anos de idade. O Aubameyang tem contrato com o Olympique de Marselha por mais uma temporada. No último ano, 41 jogos, 14 gols e 9 assistências, muito mais como titular do que como reserva. Informação que circula no Rio é de que o Vasco procurou o Aubameyang e ouviu o interesse do atleta em jogar no futebol brasileiro. Antes de aceitar o convite, ele conversou com atletas brasileiros com quem ele já conviveu ao longo da carreira e ouviu ótimas referências sobre o futebol daqui. Alba, que passou com sucesso pelo Borussia Dortmund, com algum destaque pelo Arsenal, com discrição no Barcelona, esteve também no Chelsea e no Al-Qadisiyah. No futebol francês, repito, 14 gols e 9 assistências, foram 23 participações. Ele participou com gols em quase metade, em pouco mais da metade dos jogos que fez pelo time francês na última temporada. O fato de o Vasco viver esse momento de indefinição em relação ao seu futuro, depois do afastamento do Pedrinho e também da incerteza a respeito da compra da SAF em relação a Marcos Lamáquia, tudo isso torna a negociação com o Aubameyang em estágio paralisado. Se o seu clube do coração buscar um atacante e tentar negociação com um atleta gabonês,
pode até pintar alguma operação, até porque o Alba está garantindo que topa jogar no Brasil. Você confia? Você acredita nessa possibilidade? O que me pega é imaginar que o Aubameyang aceite trocar o Olympique de Marselha por um clube brasileiro, tendo mais um ano de contrato por lá e sendo titular de um dos clubes mais importantes da França. Para te contar quanto o Flamengo já faturou com a Copa do Mundo. Vale a lembrança de que a FIFA paga $5.000 ou mais ou menos R$ 25 mil por dia para cada atleta utilizado por seleções durante o Mundial. O Flamengo foi o clube brasileiro com mais jogadores convocados, foram 9. Alguns deles já estão eliminados, como Plata na seleção equatoriana, De La Cruz, Arrascaeta e Varela na seleção uruguaia. De qualquer forma, até aqui o Flamengo já embolsou R$ 4.800.000. E a expectativa é de que com o avanço, especialmente da seleção brasileira, o Flamengo possa chegar até R$ 8 milhões. Só para lembrar que Alexandro, Danilo, Léo Pereira e Paquetá integram a seleção brasileira. Outro jogador do Fla que segue vivo no torneio é Carrascal, da seleção colombiana, que ainda não disputou a segunda fase. Colômbia precisa passar nessa segunda fase para se garantir nas oitavas, fase em que o Brasil já se encontra. E você, torcedor do Flamengo, está otimista em relação ao avanço desses atletas do Flamengo no Mundial? Já uso o espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o Flamengo descartou a contratação de Martín Ojeda, meio atacante argentino de 27 anos de idade, que tem arrebentado na Major League Soccer vestindo a camisa do Orlando City. Já faz alguns dias, coisa de 15 a 20 dias, que o Ojeda passou a ser especulado como possível alvo do Flamengo. O rubro-negro não esconde a necessidade de contratar um meio atacante para atuar ao lado do Arrascaeta ou até na posição do uruguaio. E o Ojeda, a partir dos bons números que ele tem no futebol americano, entrou no radar. Temporada atual de 18 jogos e 11 gols. Desde que foi contratado junto ao Godoy Cruz por 5 milhões de euros, o Ojeda já tem 148 jogos, 44 gols e 31 assistências no futebol dos Estados Unidos. O grande problema é a necessidade de um investimento acima dos 20 milhões de dólares. O Orlando City nem cogita negociá-lo por cifras inferiores e por conta dos valores estabelecidos, o Flamengo está em busca de outras alternativas no mercado. Assim que tiver algum novo nome, você vai saber em primeira mão aqui no canal, beleza? E o Flamengo recusou proposta do Aston Villa. Sim, apesar de 53 milhões de reais ou 9 milhões de euros por Emerson Royal, o Flamengo entendeu que o negócio ainda não é bom. Dá para cravar que Aston Villa e Flamengo seguem em tratativas. O Flamengo teria a oportunidade de recuperar os 9 milhões de euros que investiu quando da compra do lateral direito, que é reserva do Varela. Ele chegou do Milan. O raciocínio do BAP, do Boto, entre outros dirigentes do Fla, é que se vender por 9 milhões de euros, o Flamengo vai ter prejuízo com o Emerson Royal. Isso porque pagou 9 milhões de euros ao Milan, mas teve também de bancar uma série de custos, impostos e a comissão. E a ideia do Flamengo para negociar o Emerson Royal é recuperar basicamente tudo aquilo que foi investido, num pacote de mais ou menos 11 milhões de euros. Grana pequena, diferença de 2 milhões de euros para um clube da Premier League não deve impedir o acordo. O Flamengo está apostando nisso e imagina que o acordo possa ser sacramentado nas próximas horas, quem sabe ainda nessa semana. Emerson Royal, que na atual temporada disputou 40 jogos com apenas 1 gol e 5 assistências. Estou curioso para saber sua opinião. Você acha que o Flamengo acerta ao exigir uma quantia maior para vender o Emerson Royal, ou era o caso de levá-lo para o aeroporto para não correr o risco de perder o negócio? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Ricardo Freitas Gomes perguntando sobre novidades do Fla. Ainda antes de voltar para o Brasil, eu tive a oportunidade de, no jogo contra o Haiti, encontrar com o Ricardo Scheid, que é empresário do Léo Pereira. E eu falei, ei, Scheid, como é que estão as coisas aí e tal? Ele falou, cara, estamos esperando aqui, né? Pô, pena que o Léo não conseguiu jogar, já entrou todo mundo, tinha entrado quase todo mundo já no jogo contra o Haiti, e o Léo ainda não tinha tido essa chance, mas faz parte, ele sabe que o Léo entrou de última hora entre os convocados e tal. O Léo Pereira e o Bremer são os únicos de linha que ainda não foram utilizados, né? Os dois goleiros, o Ederson e o Everton, também não. Aí eu perguntei, e aí, Scheid, você tem alguma coisa já pelo Léo? Você tem proposta e tal? E aí ele estava contando que se o Boto fosse para o Milan, ele imagina que haveria uma chance grande de proposta do Milan, mas o Boto acabou ficando, né? Ele também imagina que o Felipe Luiz possa querer o Léo Pereira lá no Mônaco, tá? Porque o Léo cresceu demais de produção sob o comando do Felipe Luiz. Depois até vou mandar uma mensagem para o Thiago Escuro, que agora já está tarde, o Thiago está lá em Mônaco, né? Mas eu vou tentar dar uma checada amanhã se tem algum interesse, alguma possibilidade de contratação
do Léo Pereira a partir do Mônaco, tá? Então, mas essa é uma das novidades que envolve o Flamengo. Fala aí, rapaziada boa, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do Flamengo. Para vocês que gostam do nosso conteúdo, não esqueça de sentar o dedo no like, se inscrever no nosso canal, ative também o sininho das notificações para ficar recebendo as principais informações do mercado da bola do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Rubro Negro Carioca, o Flamengo, o maior clube do mundo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Eu fui.